novamente nós estamos aqui com o nosso projeto prático online. E hoje nós estaremos falando a respeito das variações linguísticas por dentro da língua. E o nosso público-alvo é o primeiro ano do ensino médio, na disciplina de língua portuguesa. E se você ainda não me conhece, eu sou a Tamires Furtado, e se você já tem nos acompanhado aí nessa trajetória, eu quero lhe agradecer. Meu muito obrigada. Mas antes de nós iniciarmos essa nossa discussão, eu gostaria que você deixasse o seu like e fizesse seu comentário aí no vídeo. Deixe aí também o seu nome completo e o seu e-mail, que nós estaremos certificando a sua participação nessa nossa palestra. Então, vamos lá. Variações linguísticas. Você já ouviu falar a respeito desse tema? Você conhece? Se você já conhece, hoje nós estaremos ampliando esse conhecimento, estaremos dialogando a respeito dessa temática de suma importância para o conhecimento da língua portuguesa e também para estarmos respeitando aí a diversidade linguística que nós temos. Então vamos lá começar falar um pouquinho a respeito dessa temática. Mas antes de nós começarmos falando a respeito diretamente das variações linguísticas, nós estaremos falando aqui um pouquinho a respeito de linguagem e língua, porque nós precisamos ter esse conhecimento prévio a respeito desses conceitos para termos um conhecimento e um entendimento melhor a respeito das variações. A linguagem é uma atividade humana que nas representações do mundo que constrói revela aspectos históricos, sociais e culturais. É por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências. Seu uso ocorre na interação social e pressupõe a existência de interlocutores. Então, com certeza você já sabe que na linguagem ela se subdivide em dois tópicos: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nós estaremos aqui primeiramente dando exemplos de linguagem não verbal, que nós temos aqui como exemplo a pintura, a dança, os logotipos e os gestos. Aí você pode se perguntar: os gestos são exemplos de linguagem não verbal, então? Então a Libras, ela é uma linguagem? Calma. A Libras, ela não se utiliza de gestos, ela se utiliza de sinais construídos com regras, com estabelecimento de normas. Então a Libras, elas não são gestos aleatórios, elas são sinais que respeitam combinações gramaticais. Então, por isso, elas não são gestos, elas são sinais e, por isso, ela é uma língua, porque ela tem uma gramática própria, ela tem uma comunidade falante e os sinais utilizados nessa língua têm os seus significantes, respectivamente, para os significados. Então, ela tem uma regra completa de língua. Então, ela não é uma linguagem. E aí, nós entramos, então, no conceito de língua. O que é língua? Então, um conjunto de elementos utilizados, então, com regras. Seus falantes utilizam esses elementos respeitando algumas regras, algumas construções. E aí a gente adentra, então, nas construções gramaticais. Então, a gramática, ela aborda todas essas regras constituídas, assim, pelos falantes, pela língua, falante de uma língua. Então, a língua, ela precisa ter esse arcabouço de regras que vai, então, estabelecer um conjunto utilizado de uma forma mais ampla pelos seus falantes.
Mas, de acordo com Sucy, a língua, ela é, como eu falei anteriormente, um conjunto amplo, maior, majoritário, e que ela não varia muito de pessoa para pessoa, que é o contrário da fala. A fala, por si, ela varia muito de pessoa para pessoa. Então, nós falantes aqui do Brasil falamos o português. Português, todo o território brasileiro se fala português, com exceção dos nossos amigos indígenas e os nossos surdos também, povos que têm sua língua nativa. Então, com exceção, a maioria se fala o português. Mas cada território, cada grupo utiliza-se dessa língua com características peculiares. Então, através da fala, eles empregam características peculiares, próprias, e que não se engloba de forma geral. Então, é nessas peculiaridades, nessas especificidades, que então nós vamos ter aí as variações. E a área que se determina, que se empenha em estudar essas variações, são os estudos sincrônicos e diacrônicos. Os estudos sincrônicos, eles se empenham em estudar essas variações em um determinado tempo. Por exemplo, a expressão, o vocábulo tu e você representam uma mesma representação, uma mesma coisa. Então, essas variações de diferentes formas que se tem para se expressar uma determinada coisa é responsável, então, aí o estudo sincrônico. Já o diacrônico, ele estuda ali, é um estudo determinado para as variações históricas no decorrer do tempo, como, por exemplo, a palavra vós, me, ser e você. Então, com o decorrer do tempo, houve variações, houve uma mudança desse vocábulo. E para ficarmos, então, por dentro da língua, eu convido você para estarmos discutindo um pouco mais agora a respeito das variações, já que já falamos a respeito de linguagem, língua, fala e a respeito dos estudos que ocorrem, que são responsáveis por essas mudanças, por essas transformações da língua. É importantíssimo, então, que nós tenhamos conhecimento. Mas por que eu preciso conhecer essas variantes? Para melhor compreensão a respeito da língua que falamos e de como melhor usá-la. Então, para ficar por dentro da língua, vamos lá. Tipos de variações. Então, para começar, nós iremos falar a respeito das variações geográficas. O que seriam essas variações? Então, as variações geográficas são as variações entre as formas que a língua portuguesa assume nas diferentes regiões em que ela é falada. Como eu falei anteriormente, nós aqui, brasileiros, falamos, em maior parte, o português. Mas, de acordo com a área geográfica, há modificações, há peculiaridades de determinadas áreas que vão sendo transformadas. E aqui são os falares, então, regionais e os dialetos. Observe nesse quadro as expressões de rocha. Então, em outras palavras, tem um significado palavra ou assunto com convicção. Égua de largura, muita sorte. Essa é da grife do varal. Então, pode-se expressar um significado de roupa roubada. Levou o farelo,
morreu. Miudinho, pequeno, paga uma aí, paga uma bebida. Vigia bem, preste muita atenção. Bora embora, vamos embora. Zé Ruela, abestado, besta. Então, esses são alguns exemplos de variações regionais que são utilizadas em determinadas áreas do território brasileiro e que vão sendo muitas vezes até desconhecidas por outros estados, por outras pessoas. E nessas variações geográficas, ela não ocorre somente no aspecto semântico, ela pode também acontecer no aspecto fonológico. Como assim? Na pronúncia realmente da palavra, na pronúncia realmente dos vocábulos. E aí surgem então os sotaques, que são expressões típicas de cada região do país ou da condição social. Nossa, mas da condição social? Sim, a condição social, ela também pode gerar ali alterações na pronúncia. Então, a variação geográfica, ela é responsável também por essa variação na pronúncia, na variação fonética da fala, vamos dizer assim. Então, aqui nós temos uns exemplos: guri, abestado, oxente, uai, mano. Então, esses são alguns exemplos. E, dando continuidade, nós temos aí as variações sociológicas. O que seriam essas variações? As variações sociológicas, elas são derivadas propriamente dos falantes, dos grupos culturais, que consideram as variáveis de sexo, idade, profissão, escolaridade, classe social, localizadas dentro de uma mesma região, que podem determinar traços individualizados. Então, um grupo ele pode utilizar vocábulos próprios da sua profissão, próprios da sua idade, do sexo. Então, nessa variação, nós vamos ter o quê? Os jargões e a gíria. Por exemplo, observe aí a imagem. A terapia teve um efeito idiosincrático com prognóstico favorável no caso de pronta supressão. Nós observamos aí que são vocabulário médico. E aí, alguém que não é da área, sim, mas o que o médico quer me falar com essas palavras? E aí, o que nós temos? O remédio teve efeito contrário, mas não causará problema se suspenso logo. Então, esses são jargões da profissão de médico, então da área da medicina. E aqui nós também temos outro exemplo. E aí, mano? E aí, brother? Então, são gírias utilizadas entre grupos, e esses grupos podem variar de idade, de classe social também. Então, essa variação, ela vai provocar, aí vai gerar, então, esses jargões e essa gíria. Então, o jargão é uma linguagem técnica utilizada por profissionais de uma especialidade em comum. Logo, é empregada por um grupo restrito e muitas vezes inacessível a outros falantes da língua, como nós vimos aí no exemplo anterior. A gíria, ela é a fala utilizada predominantemente por um grupo social, a qual atribui o significado comunicativo para determinadas expressões. E aqui nós podemos ver algumas expressões, como, por exemplo, trollar, sextou, mano, top e várias outras gírias que são utilizadas pelos grupos. Algo muito interessante nas gírias é a respeito que ela se inova bastante com o tempo.
Então, gírias que os nossos pais, que os nossos avós utilizavam anteriormente, hoje praticamente não se utiliza. E futuramente, talvez, as gírias que se utilizam hoje não serão utilizadas. Então, elas se inovam com muita facilidade. Outro tipo de variação é a variação contextuais. Essa variação ela é muito interessante, pois o falante ele tem um domínio da língua e ele vai adequando de acordo com a situação em que ele vivencia. Como podemos observar aqui na imagem, nós estamos vendo que um surfista ali costuma estar naquele contexto. E aí vai aí talvez provavelmente um amigo que com certeza de uma profissão que exige um convívio mais de consultório. E você pode observar aqui pelos trajes, né? E aí foram lá então pegar uma onda. E aí o amigo pronuncia: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? E aí o amigo olha assim. Então, nessa variação eu quero demonstrar para você que às vezes o preconceito linguístico ele não acontece só com aquela variação menos privilegiada, né? Já rotulada como mais inacessível ou menos privilegiada, né? Então, no caso também, ela pode acontecer de uma variação contextual gerar aí esse preconceito linguístico. Então, essa variação, ela nos mostra que podemos estar utilizando a fala em diferentes contextos, fazendo adequação do nosso vocabulário. E aí nós temos então as situações formais, que nós estaremos adequando a nossa forma de falar, e as situações informais. Aqui nós temos um exemplo, provavelmente de uma mulher que foi uma entrevista e ao pronunciar ela falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o entrevistador pergunta: e o português? Aí ela responde: aí varia. Então, como nós falamos anteriormente, a variação contextual ela precisa de uma adequação. O falante ele precisa ter esse conhecimento, essa consciência de que ele vai adequar a sua forma de falar de acordo com o contexto. Então, aqui, numa entrevista de emprego, podemos dizer assim, precisava aí uma adequação vocabular. Temos também a língua falada versus a língua escrita. Será que as variações ela acontecem somente na língua falada? Será que ela não acontece também na língua escrita? Então precisamos aí ter uma reflexão, suscitar essa reflexão a respeito das variações também na língua escrita. A diferença entre os dois códigos não podem ser ignoradas por quem se dispõe a se comunicar de forma satisfatória. Então, nós precisamos ter esse conhecimento das variações linguísticas para estarmos, assim, empregando melhor a língua. E aí, na língua escrita, nós vamos ter variações de registro. E aí, vamos ter uma alteração, vamos ter variações em grau de formalismo, de modo e de sintonia. E no grau de formalismo, nós vamos ter uma variação de modalidade, que nós vamos ter duas modalidades, a formal e a informal. O tipo, na modalidade formal, nós vamos ter o comum e o sofisticado. E na modalidade informal, descontraído, coloquial e ultra descontraído. Então,
nessas variações da língua escrita, nós também vamos ter e precisar ter esse conhecimento a respeito aí dessas variações. Como que eu vou me pronunciar, por exemplo, direcionando uma escrita para uma instituição, ou como eu vou estar realizando uma escrita para um amigo. Então, tem essas variações, precisa-se a língua, a escrita ser adequada para os diferentes contextos, para os diferentes receptores. E aqui nós temos um exemplo, um bilhete entre um casal que coloca: Mô, fui dar um rolê até a casa do Zé, volto mais tarde. Fê. E temos aí o outro exemplo de um bilhete de um funcionário para um patrão, onde vai utilizar então aí uma formalidade maior. Doutor Carlos, precisei me ausentar para resolver um problema sério na casa de José Carlos. Volto o mais breve possível. Fernando. Então, nós podemos perceber aí, nesse exemplo, a adequação da língua falada, da língua escrita, perdão. E aí, para nessa nossa atividade, por esse nosso projeto, nós trazemos aí uma proposta de atividade. Essa nossa proposta de atividade, ela consiste em um portfólio, esse aqui, em que o professor ou o grupo poderá estar utilizando desse portfólio para uma construção coletiva em sala de aula, que o professor disponibilizará esse portfólio e os alunos farão suas pesquisas, seus diálogos, e estarão anexando então aqui nesse portfólio suas produções. E com essa atividade, quando todos já estiverem realizado, estará assim acontecendo a apresentação, a socialização, em que essa discussão das variações linguísticas não se resumirá apenas em um momento ali em sala de aula, mas se expandirá para outros diálogos, para outras reflexões. Então essa é a nossa proposta, um portfólio itinerante em que os alunos estarão com ele constantemente, levando, pesquisando, anexando as suas pesquisas, as suas produções e, com certeza, socializando e construindo muito conhecimento. Nós trazemos também algumas sugestões que foram nos repassadas e que nós estamos aqui apresentando a vocês também. Sugestões aqui, duas sugestões muito interessantes. Para o Dia Nascer Feliz, é um documentário, na verdade são 2 documentários, e esses documentários eles vêm justamente abordando essas variações linguísticas que nós temos, que esse documentário para o Dia Nascer Feliz, ele aborda um contexto de escolas de diversos contextos e mostra aí então a forma de se comunicar, a forma de falar de diversos contextos e uma excelente reflexão sobre o nosso contexto escolar. Temos também língua, vidas em português. Uma análise de como em diferentes países o português ele é utilizado de diferentes formas, ele é falado de diferentes formas, uma excelente análise linguística também. Então, dessa forma nós chegamos ao fim da nossa apresentação, da nossa palestra. Quero lhe agradecer imensamente por estar aqui conosco até esse momento. E não esqueça de deixar o seu like e fazer o comentário, aí deixando o seu nome completo e o seu e-mail para que possamos estar certificando a sua participação nessa nossa palestra. Desde já, meu muito obrigada. Essas são as nossas referências e, mais uma vez, quero lhe agradecer por estar comigo nessa trajetória. Muito obrigada.